Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O programa Ponto de Vista de hoje recebe mais uma vez o jornalista e comunicador Bruno Giovanni. Nós vamos falar sobre o resultado das últimas eleições, as manifestações que continuam acontecendo em todo o país, na frente dos quartéis, e o que se pode esperar dos próximos 4 anos, tanto aqui no Rio Grande do Norte, como em nosso país. Meu amigo Bruno Giovanni, uma alegria imensa rever você, que eu sou seu fã no seu programa, assisto o programa constantemente e quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse ponto de vista de hoje. Nelson, a satisfação é minha, né? 5 anos que eu não vim aqui, a primeira vez que completou 5 anos. Também sou telespectador, acompanho você, é um privilégio estar aqui, obrigado pelo convite. Bruno, o que você achou da última campanha e das últimas eleições? Olha, Nelson, para mim falar dos resultados da última campanha, na campanha presidencial, a gente precisa rapidamente fazer um histórico. O Brasil está dividido e irá continuar dividido. O que nós não podemos querer, e temos que trabalhar como comunicadores para que isso não continue, é que continue um país dividido com radicalização. Nós temos que respeitar os resultados das eleições. E a gente precisa fazer um históricozinho rápido, eu preciso fazer um históricozinho rápido para fazer esse comentário. Bolsonaro perdeu a eleição para ele, não foi para Lula. Não adianta ficar procurando justificativa. Esse combate a uma insegurança das urnas eletrônicas, isso para mim é um devaneio. E olha que eu tenho amigos nessa causa, inclusive que têm feito críticas duras contra meu comportamento, meus comentários e meus editoriais. Porque nós perdemos, o presidente perdeu para ele. Bolsonaro errou muito, Nelson. Bolsonaro teve todas as oportunidades de talvez ter sido o maior gestor desse país, mas ele errou sistematicamente. Ele errou tanto que teve que ceder para o Centrão. Teve que governar com o Centrão. Bolsonaro deixou companheiros pelo caminho valiosos. Santa Cruz, Bebiano. Bolsonaro teve que se adaptar a uma nova turma para poder governar, por causa de erros. Bolsonaro errou sistematicamente na pandemia do Covid, nas palavras, apesar das ações positivas do governo. E a narrativa da esquerda ficou sendo forte e prevalecendo por causa da conduta do presidente. Lula só voltou à cena e forte por causa da postura de Bolsonaro. Então, Bolsonaro perdeu para ele, não foi para Lula. Se Bolsonaro tivesse tido comportamento pessoal como o seu governo, teria sido uma eleição plebiscitária, se brincar, seria vencido no primeiro turno contra Lula. Agora, você não acha que é esquisito um político com tantos anos de mandato como deputado federal ter cometido tantos equívocos? Eu tive com Bolsonaro 5 vezes. Eu entrevistei 3 vezes. E tive a oportunidade de me reunir com ele na base aérea de Brasília, bater um papo de 30 minutos e de almoçar com ele no Palácio do Planalto. Bolsonaro é aquilo. Bolsonaro é aquele homem, bruto, mas de um coração grande e de convicções. E ele demorou a fazer uma reflexão que tinha que mudar a postura, que ali ele não estava lidando com o soldado, com o sargento, com o capitão e com o general do Exército. Ele estava lidando com a gama de pessoas, cada um pensando diferente, comportamentos diferentes e raciocínios diferentes. Ali ele não estava dentro de um quartel, ele estava gerenciando a nação. E aí talvez tenha sido o grande erro dele. Bolsonaro foi deputado muitos anos, é fato, desde 1986, mas ele foi um deputado sem expressão política e sem participar das grandes conjunturas nacionais. Era do baixo clero. Apesar de ser um animal político. O raciocínio dele é muito rápido, ele conhece o parlamento brasileiro, mas ele nunca foi de participar das conjunturas de decisões nacionais. Agora, você não acha que ele surfou
na nova direita mundial, que começou na Europa, que chegou aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão passando por algo parecido no Brasil, de divisão. Bolsonaro plantou uma semente que vai entrar para a história. Ele plantou a semente no Brasil de que quem é de direita, como eu sempre fui, ou de extrema direita, ou de centro-direita, ele tem orgulho de olhar para os filhos, para a sociedade, para os amigos e de dizer que tem posição e que a posição dele é direita. Não existia isso no Brasil, Nelson. A direita era combatida. E Bolsonaro tem esse grande mérito de ter feito aí uma legião de seguidores e de pessoas que hoje se orgulham de dizer que é de centro-direita, de direita e de extrema-direita. E a extrema-direita, inclusive, na minha opinião, nesse momento tem prestado um desserviço ao país. Quando ela vai para a rua fazer manifestações sem tanta racionalidade e mais, com um comportamento que a gente sempre combateu na esquerda, de extremistas, de não aceitar o contraditório, de não aceitar a opinião, de não ter paciência para discutir e partir logo para a agressão verbal ou física. Essas manifestações que ocorreram, que estão ocorrendo ainda na frente dos quartéis, é uma dessas manifestações que são cheias de erro? Nelson, eu vejo por dois ângulos. Primeiro, você tem que bater palma para a fidelização dessas pessoas. O sacrifício dessas pessoas irem todos os dias para a frente de um exército, algumas passar 24 horas por dia, mas você não pode aplaudir isso. Isso, para mim, enfraquece o movimento, Nelson, porque qual é o motivo que eles estão protestando? Não acreditarem nas urnas? Que urnas? Urnas essas que Bolsonaro venceu em 2018? Urnas essas que consagraram várias pessoas da direita agora? São esse sistema que a gente está combatendo? Esse sistema que até hoje, de forma prática, não tem nada que desabone? Quantas vezes eu já votei em urnas eletrônicas? Desde 1994. Nunca um voto meu deu erro. E, inclusive, a eleição que Bolsonaro ganhou foi com esse sistema. Isso, falei isso há pouco. Então, para mim, essa manifestação hoje, ela acaba enfraquecendo o movimento do que fortalecendo. Se perde a oportunidade de esperar oportunidades para que se façam movimentações fortes, imponentes. E aí, em vez de a gente atacar no atacado, estamos atacando no varejo, pulverizando, perdendo substância e substância. E solicitando coisas que, de fato, fogem ao bom senso. Eu nem comento isso, Nelson, porque eu acho isso um absurdo tão grande. Agora, me diga uma coisa, o que é que o cidadão, o empresário, por exemplo, pode esperar do futuro do Brasil nos próximos anos? Olha, a gente vai ter um governo que vai governar, né, em cima do populismo o tempo todo, em cima da assistência social o tempo todo. Você não tenha dúvida. Inclusive, já começou aí, a palavra do momento é narrativa. Já começou a narrativa do caos, porque sabe que não vai conseguir cumprir, ou vai conseguir cumprir as promessas nos 6 primeiros meses, ali a meia boca, e já começou a narrativa do caos para dizer que pegou um governo péssimo e surfar em cima dessa onda. Então, Bolsonaro e o grupo dele hoje, os ministros e a bancada eleita pela direita tem que ter muita inteligência, porque eles tentarão ser sufocados. E Bolsonaro, nesse erro que ele cometeu na gestão dele, ele quis governar contra tudo e contra todos. E é muito pouco tempo, 4 anos, para você quebrar um sistema, desde pré-república, passando pela república, a modernização, a globalização. Você não conseguiria quebrar esse sistema em 4 anos. Bolsonaro quis brigar com o judiciário, com a imprensa, com a política, com o Instituto de Pesquisa, com a opinião pública, com a ciência. Ninguém consegue. E ele quis quebrar em 3 anos esse sistema todo. Você veja que ele podia ter tido uma parceria, mesmo discordando de veículos, de jornalistas, ele podia ter tido uma parceria com a imprensa harmoniosa. Isso não quer dizer só de dinheiro, botar PI nos veículos e mídia, não. Quer dizer respeito, diálogo. Bolsonaro brigou com o judiciário do Brasil quase todo. Eu nunca vi ninguém tirar a conta certa brigando com o judiciário. Você foi político, tem muito mais experiência do que eu de idade e você sabe mais do que eu que ninguém tira essa conta certa. Nem com a imprensa. Brigar com a imprensa é algo também incrível. Vi ninguém sair no lucro brigando com a ciência mundial. Por exemplo, eu tomei ivermectina, porque eu acredito no meu médico.
Ele me receitou, foi um medicamento que eu tomei. E acredito, mesmo sem comprovação, que ela pode ter eficácia. Mas eu tomei minhas vacinas, todas. Bolsonaro era para ser exemplo, era para ter tomado a vacina. Já quebrava metade da narrativa contra ele. Então, assim, ele quis brigar com tudo e todos de uma vez só. E eu lamento porque era uma oportunidade, Nelson, que mais 4 anos da direita com Bolsonaro, a gente de fato deixaria legados, inclusive teria mais 4 anos na educação, na formação de uma geração nova. Olha só quantos meninos jovens que estão nos assistindo, ou os pais estão nos assistindo agora, que estão se formando politicamente com uma consciência de direita. A gente teria mais 4 anos, no mínimo. Aí viria Tarcísio de Freitas, Zema, uma geração de políticos modernos, atualizados, com mentes abertas para atender o social e para atender o empresariado. E a gente vai pegar um governo de Lula, que é um profissional, que sabe fazer política, sabe dialogar, você gostando ou não dele, é uma raposa e já começa conversando com tudo, com todos, com o Centrão, porque vai depender do Centrão para governar, não tem vergonha de dizer nada disso, mas sabe dizer as palavras certas e conduzir, mesmo que seja só da boca para fora. É verdade. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Você sabe por que vale muito ser Unifacex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por 2 anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Deixa eu te perguntar, quem não gosta
gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo. E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco do programa Ponto de Vista, que hoje recebe, para esse papo maravilhoso, Bruno Giovanni, que é uma pessoa altamente competente na área do jornalismo. Bruno, o que é que você achou daquela revolta dos caminhoneiros logo no segundo dia depois do resultado da eleição? Esse ponto é o que me agride mais. Porque eu preciso relembrar o que eu falei no primeiro bloco. A direita sempre criticou quando a esquerda fazia isso. Fechava a rodovia, incendiava pneu. A gente dizia que isso era coisa de gentinha, de desqualificados. E aí, quando um caminhoneiro, com todo respeito a essa profissão, eles resolvem fechar várias BRs no Brasil, eles não estão prejudicando o Lula e Bolsonaro. Eles estão prejudicando a população. Eles estão prejudicando a todos que nos assistem agora. Isso não é uma forma de manifestação inteligente. Veja só que a direita sempre se orgulhou muito de fazer manifestações ou em final de semana ou em feriados. E avisando com antecedência, que era para não prejudicar a população. Quando a gente começa a usar de táticas de guerrilha, que a esquerda sempre utilizou e que era condenável, o pessoal está na mesma régua. Bruno, vamos mudar um pouquinho só de assunto. O que é que você está achando da administração de Fátima Bezerra, aqui no Rio Grande do Norte? Fátima é uma política pragmática, extremamente competente, e com essa segunda eleição dela para da governadora, entra nos rolos dos maiores políticos do estado do Rio Grande do Norte, se igualando aí a José Agripino, eu falo como resultado, tá? Resultado eleitoral, se igualando aí, se aproximando de José Agripino e de Garibaldo Filho, que são os únicos dois no estado que tiveram 2 mandatos como governadores, mas tem muitos mandatos como senadores e também em gestões de prefeituras e de deputado, no caso de Garibaldo. Fátima teve um governo do estado extremamente abastecido pelo governo federal no primeiro mandato. Ela nunca foi de reconhecer, apesar de vários auxiliares dela, por várias entrevistas, reconhecer a parceria com o governo federal, mas nunca o governo federal colocou tanto recurso no estado do Rio Grande do Norte como o governo Bolsonaro. E o segundo mandato dificilmente é igual ao primeiro. E qual é o grande legado de Fátima no primeiro mandato? É a questão fiscal. Ela trouxe estabilidade, após os governos Rosalba e Robson, ela trouxe estabilidade fiscal para o estado, seja com os fornecedores ou seja com o funcionalismo. Isso não há o que discutir. Falhou muito. Fátima não tem obras estruturantes no estado, fato. E aí ela teve agora a sorte de se reeleger e Lula se eleger presidente da República. Então, apesar de historicamente os segundos mandatos não ser iguais aos primeiros, ela tem uma grande oportunidade de fazer um segundo mandato muito superior ao primeiro, porque ela terá na presidência da República um amigo pessoal, não só amigo pessoal, mas um líder do partido que ela faz parte desde que começou na política, né, e uma parceria estadual federativa. Acho que ela vai ter mais dificuldades na Assembleia do que teve no primeiro mandato. Vai ter mais Acredito dificuldades? que sim. Por quê? Acho que a oposição será mais pesada. Por conta dessa ideia dos direitistas mostrarem mais a cara? Porque não vai ter pacificação, Nelson. Nós não teremos pacificação agora. Quem perdeu não está com maturidade e quem ganhou também não está com maturidade. Para respeitar quem perdeu, quem perdeu não está com maturidade para respeitar quem venceu. Nós continuaremos com o país dividido. E mais, por 2 milhões de votos apenas. Agora, o que é que está favorecendo o Lula? Os extremistas de direita. Porque o direita moderado está muito chateado, decepcionado com esses excessos nessas manifestações. É verdade, é verdade, é verdade. Agora, já que você falou, deu seu ponto de vista sobre Fátima,
Sobre o prefeito Álvaro Dias, o que é que você achou da condução da prefeitura de Álvaro Dias nessa campanha e como ele está gerenciando a prefeitura de Natal? Vamos lá. Álvaro, ele caiu ali de paraquedas naquele acordo para ser vice Carlos Eduardo, assumiu a gestão e ele teve muita sorte, apesar da quantidade de óbitos, eu estou falando político, ele teve sorte da pandemia do Covid. Porque a pandemia do Covid favoreceu muito o Álvaro. Ele foi um gestor que teve atitudes, ele foi um gestor que teve mando e que teve ação. Isso passou a imagem para a população muito positiva do gestor. Então veja só que Álvaro se reelegeu em primeiro turno, mesmo tendo, se eu não me engano, 5 ou 6 adversários, 7 adversários. Ele não teve dificuldade para se reeleger. Tá? Álvaro terá 2 anos, agora de finais de mandatos, muito difíceis. Muito difíceis. Porque Bolsonaro perdeu, porque o candidato ao governo que ele apoiou perdeu e ele anunciou esse apoio tardiamente. Eu acho que Álvaro cometeu alguns equívocos em 2022 e pagará um preço por esses equívocos, porque ele tem um filho deputado estadual eleito e não acho que ele tenha mais deputados na Assembleia. A Câmara de Vereadores, ele também não sei se ele vai ter tanta facilidade. Eu acho que será um biênio de Câmara mais rebelde. E ele vai ter 2 anos de vácuo político, de 24 a 26, não é? Então, eu acho que Álvaro, ele errou nesse processo eleitoral. Eu acho que Rogério Marinho, apesar dele ter sido importante na eleição do Rogério Marinho, mas os grupos de direita foram mais importantes do que o apoio de Álvaro. Eu acho que no segundo turno, na eleição de Bolsonaro e Lula, em Natal, o apoio dele não foi preponderante, porque as votações foram próximas, muito próximas. Bolsonaro não diminuiu a distância. Então, eu acho que Álvaro teve o crédito de ter sido um gestor competente e que isso facilitou sua reeleição, mas ele errou em 22, apesar do filho ter se elegido bem deputado estadual, e terá 2 anos difíceis e 2 anos de vácuo até 26. Aí a história se repete. Já vimos esse filme com o ex-prefeito Carlos Eduardo. De repente, isso pode trazer resultados... Carlos Eduardo, que se achava o dono dos votos de Natal. É verdade. Agora, vamos voltar para o Brasil, para a questão nacional. O que é que você está achando dos nomes que estão pintando como possíveis ministros no governo Lula? Não teria como ser diferente. Lula vai governar com a mesma turma. Se tem uma característica que você não pode apontar em Lula, é deixar companheiro pelo caminho, Nelson. Zé Disseu, Zé Genuíno, Delúbio Soares, Vacari Neto, eles não estarão nos holofotes. Mas eles, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, farão parte da justiça. Guido Mantega já está votando e será protagonista. Mercadante. Palocci não. Esse traiu ele não vai dar oportunidade. Mas senão estaria junto de novo. Então, assim, Lula vai governar com essas pessoas. E como ele vai fazer um governo olhando para o social e o brasileiro, no mundo todo isso a gente não pode criticar o brasileiro não, apesar de o brasileiro precisar mais. Quem dá satisfação do povo é dinheiro no bolso. Além do social, politicamente, economicamente, o Brasil pode melhorar? Eu acho que ele pega um governo ajustado, pega índice de inflação baixo, pega superávit alto, pega os índices de economias excelentes, pega o nível de desemprego baixo, inclusive o número abaixo da linha da pobreza, que ele criara a narrativa de ser 33 milhões e não chega a 10 milhões no Brasil, apesar de ser muito alto. Eu acho que ele pega um governo estruturado, vai aumentar substancialmente a quantidade de ministérios para botar os jabutis, porque ele não tem como acomodar esse leque de aliança todos que ele teve, sem criar pelo menos 10, 11 ministérios, ele vai criar daí para cima. Esses 60 e tantos mil cargos comissionados sem ocupação no governo Bolsonaro, que foi reduzido, serão ocupados e talvez mais. E para mim vem a grande questão. O Lula irá furar o teto diariamente. Por isso que ele combate o teto de gasto desde a pré-campanha. Ele vai furar o teto diariamente para cumprir e para fazer o social e trazer felicidade à população, inclusive a mais carente, e a nordestina, que é a região mais subdesenvolvida
do Brasil, que é onde ele ganhou. O Nordeste foi a única região do Brasil que Lula ganhou. Veja só, se a nossa metodologia fosse distrital, como é nos Estados Unidos da América, apesar da gente ser uma federação, e os Estados Unidos já dizem assim, Estados Unidos, né? Porque cada um tem uma constituição ali própria. Se a nossa metodologia fosse americana, de votos, o presidente da República seria Bolsonaro, não seria Lula. Porque a quantidade de delegados que iria votar para presidente é equivalente aos estados. Bolsonaro ganhou em 4 regiões, seria a quantidade de delegados muito maior. Então, Lula tem que ter um olhar especial para o Nordeste. E o olhar especial para o Nordeste é o social. Aliás, a propósito, o que é que você acha desse número de partidos no Brasil? Um câncer. A reeleição é o maior câncer da política brasileira. Tudo aqui é feito em cima de projetos políticos. Fátima ganhou a eleição agora, começa a governar dia 1º, já pensando na sucessão. Tudo se gira em torno da sucessão por causa da reeleição. É o maior câncer aprovado. Nós não temos reforma política, nós temos reforma eleitoral. Cadê os nossos políticos para fazer uma reforma política decente? Que uma reforma política dure pelo menos 3 legislaturas, 4. E a reforma eleitoral acontece a cada 2 anos, é casuística. Ela é casuísta, ela é feita para favorecer quem está no poder daqui a 2 anos. É verdade. Agora, o tempo já está se exaurindo, mas eu tenho que fazer uma pergunta. No seu ponto de vista, qual será o futuro de Jair Messias Bolsonaro? Ele tem que ser o grande líder da oposição. E apesar de estar sendo criticado por alguns agora, eu acredito que a posição dele está certa, porque ele primeiro tem que passar o bastão e depois ver as primeiras ações do governo Lula para começar a fazer oposição. Bolsonaro errou demais, ele não pode errar agora. E ele tem que segurar essa bandeira de grande líder da oposição. E tem que ter muito cuidado na retaguarda e manter as ligações que ele fez no parlamento e nos outros poderes, porque ele será caçado. Bolsonaro será perseguido. Será perseguido. Assim, não duvide que tentem fazer com o Bolsonaro a mesma pena que Lula passou. Sendo que Lula, o judiciário voltou atrás. E o judiciário é todo pró-Lula. Aí você que está dizendo. Mas... não, são os comentários que a gente escuta. Mas que a mão do judiciário... Eu não posso falar nada. Mas que a mão do judiciário, a mão forte, incansável e sem limites de prerrogativas e do exercício da função, foi muito pró-Lula, você não tem a dúvida. É verdade. Bruno, infelizmente, o diretor já mostrou o reloginho 3 vezes ali. Você não está vendo, mas eu estou vendo e fico angustiado, porque o programa é muito rápido, passa num minuto. Eu só fico mais tranquilo por conta de ter ouvido alguém me dizer que é ótimo 30 minutos, porque quando o programa é bom, o pessoal está em casa assistindo e diz, já terminou? Ser melhor ouvir isso do que dizer, ainda bem que terminou. Meu pai me ensinou a enxergar na ponta do olho, como diz lá no interior, no rabo do olho. Eu já vi o diretor aqui se... Dizendo, mostrando o relógio. Pois, Nelson, Bruno, deixa eu lhe agradecer. Claro. Antes de você despedir, agradecer, satisfação estar aqui no Ponto de Vista mais uma vez, colocando meus pontos de vista. Satisfação, viu? Quero renovar o agradecimento também por você ter aceitado esse convite de abrilhantar, como você está abrilhantando, como é costumeiro você abrilhantar com a sua participação. E esse programa de hoje é especialíssimo, porque está ouvindo Bruno Giovanni. Bruno, eu devolvo a palavra para você se despedir do telespectador. Parabenizar a todos que estão tendo a paciência de nos assistir, né, nesta manhã de domingo. Desejar a todos aí um bom domingo, né? Obrigado mais uma vez. Ok. Grande abraço e continuado êxito e sucesso no seu programa. Amém. Nos seus programas. Amém. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez, muito obrigado pela sua costumeira audiência. Tenha certeza que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex.
a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.